Já estamos de volta ao vivo com o seu Manhã no Ar e olha só a nossa realidade aumentada anunciando que o assunto agora são as eleições municipais. Hoje a gente fecha a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Nós estamos recebendo neste momento aqui no estúdio a Mon Mandel do Cidadania, que vai falar um pouco mais sobre o seu plano de governo e também vai passar por essa sabatina comigo, Rosiane Chagas, também Aruana e Giovana Marinho do grupo, da Rede Caldeirão de Comunicação. É isso, elas já vão aparecer aqui na tela, Aruana Brionese, do Jornal A Crítica, e Giovana Marinho, do Portal A Crítica, que participam conosco dessa sabatina. E a gente lembra para você aí de casa que a ordem de entrevistas foi definida em sorteio no dia em que era o seu dia, não acabou não dando certo, mas a gente reagendou e agora a Mon Mandel chega para dar essa entrevista. Lembrando que teremos o tempo de 30 minutos que começam a contar a partir de agora. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, Luiz, Giovana, Aruana. Muito bom dia para todos vocês e também para toda a equipe que nos acompanha e para você que está aí de casa também assistindo ao vivo essa entrevista. Bom, queria começar dizendo que o senhor é o candidato mais jovem nessa corrida eleitoral aqui em Manaus, 23 anos de idade. Se o senhor for eleito, não será o primeiro, porque já tivemos aí um candidato muito jovem exatamente com a sua idade aqui no Brasil. E muitos dos seus adversários lhe questionam e lhe atacam nesse quesito, porque é um cargo de executivo, não é do legislativo. O que o senhor tem a dizer, principalmente para o eleitor, em relação a esse fato? O senhor tem, sim, capacidade de governar uma cidade como Manaus, mesmo sendo tão jovem. Bom, primeiro eu tenho a dizer que a idade média dos políticos que foram ali flagranteados pela maior parte das operações da Polícia Federal com dinheiro em espécie é de uns 45, 50 anos. Além disso, eu também posso dizer que a idade é apenas um número. Juventude é pensamento, assim como nós temos ali jovens que praticam uma política nova, nós também temos pessoas mais velhas. E eu visitei essas pessoas, como o prefeito Topázio Neto, em Florianópolis, o prefeito João Campos, que foi o prefeito mais jovem já eleito na história das capitais do Brasil. E todos eles, tanto o Topázio quanto o João, independentemente de idade, um dos mais velhos e um dos mais novos, tem ali excelentes planos de governo, excelentes governos e excelentes gestões. E é assim que eu trabalho, com pessoas que têm a formação adequada, com uma excelente equipe de técnicos nos acompanhando. Tanto é que fizemos ali um dos melhores e maiores planos de governo, 19 vezes maior do que a média do resto do Brasil. No site do TSE. Sim, a gente teve que diminuir, estava de 1.000 e foi para 622 páginas. Bom, e além disso, eu também procuro sempre me esforçar para ser cada dia melhor. Então, eu me formei em gestão pública, sou mestrando em ciências políticas e relações internacionais pelo IDP, que é uma das instituições mais ali conceituadas do Brasil. Também curso ali jornalismo e direito, mas acaba que esses dois cursos ficam em segundo plano diante do meu trabalho e do curso de ciência política, que é o meu curso principal, né? Candidato, aproveitando essa deixa aqui, bom dia. Bom dia. Sobre a sua formação, ele levantou essa polêmica nos últimos dias, inclusive foi bem aproveitada pelos seus adversários, sobre a sua formação, essa em gestão pública que teria acontecido no exato dia que o senhor formalizou a sua candidatura no TSE. Eu queria que o senhor explicasse essa situação para o eleitor, porque o senhor chegou a dizer que estava fazendo o direito Sim. e o jornalismo. Então, estão trancadas as faculdades? Como é que ficaram? Não, a rematrícula a cada semestre ela é opcional, então eu não preciso cursar todas as disciplinas de forma a tomar 100% do meu tempo em nenhum dos dois cursos. Da mesma forma, o curso de gestão pública, eu cursei a última disciplina ainda em 2023, mas por conta da questão de ir para Brasília e para Manaus toda semana, várias vezes por semana, eu tive dificuldades em participar da cerimônia de formatura, que pelo menos em tese, legalmente, está na letra da lei, ela é obrigatória. E aí isso foi uma dificuldade que eu enfrentei, mas que depois eu resolvi. E isso não me impediu de iniciar o curso de mestrado, de fazer todos os processos seletivos e assim por diante, porque eu conversei com a instituição em Brasília, e eles aceitaram de forma muito tranquila, entenderam a dificuldade para ter ali a documentação finalizada, essa questão da cerimônia,
e para mim não passa de um factoide criado por adversários que não têm o que argumentar. Quando eles não têm como falar de mim, não tem como me acusar de corrupção, não tem como falar do nosso plano de governo porque ele é o melhor dessa cidade, eles procuram me atacar nas questões pessoais, tentando me descredibilizar, falando que eu minto, falando que eu sou feio, falando que eu não falo direito, sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso na epistemologia se chama argumentum ad hominem, é uma falácia bem catalogada, por sinal. Quando você não tem argumentos, você faz ataques pessoais. Candidato, pode falar, Aruana, pode ir. Bom dia, candidato. Bom dia. Recentemente, essa semana até, saiu um ranking novo de popularidade na internet e o senhor é, entre os candidatos a prefeito de Manaus, disparado o mais popular na internet. A minha pergunta vai no sentido oposto. Existem pessoas no Brasil, 29 milhões atualmente, a maioria em zona urbana, que não tem acesso à internet ainda hoje, né? A minha pergunta é como chegar a essas pessoas sem acesso à internet, não apenas para que o senhor seja conhecido, né, mas também para assegurar que elas participem de uma eventual gestão sua que tem bem uma pegada digital. Olha, a internet ela é um meio e não um fim, então eu não busco eleitores na internet, eu uso a internet para alcançar eleitores, como também uso as visitas de porta em porta, utilizo material gráfico impresso, enfim, todo tipo de reunião. Então, as pessoas não são excluídas na nossa campanha, seja hoje na campanha, como também não serão excluídas na nossa gestão. Nós temos ali, inclusive no nosso plano de governo, tanto iniciativas para a modernização dos serviços públicos, com plataformas que se inspiram ali no que a gente viu em Recife, que é o Conecta Recife, como temos também toda uma preocupação com a questão da inclusão digital. Candidato, você enquanto vereador foi oposição ao atual prefeito, né, candidato à reeleição, Davi Almeida. Durante esse seu trabalho na Câmara Municipal, diversas denúncias foram feitas. Eu queria que você pudesse trazer a público e principalmente até os eleitores que estão em casa, por que você é uma melhor opção ao atual prefeito? Vamos lá, eu nunca me coloquei como oposição, apesar de as pessoas me enxergarem dessa forma. Eu simplesmente fiz o meu trabalho de maneira independente. O trabalho de um vereador é fiscalizar a Prefeitura de Manaus, é fiscalizar o município e também a própria Câmara Municipal. E foi o que eu fiz enquanto vereador, fiz o meu trabalho. Infelizmente, quando a gente tem a raridade de um vereador fazer o trabalho a que ele se disponibilizou a fazer e foi eleito para isso, as pessoas estranham, especialmente o prefeito que está na cadeira. Eu me coloco como uma opção que, ao meu ver, seria melhor para a cidade de Manaus porque tem um propósito. O meu tio faleceu quando eu tinha 17 anos e foi vítima do sucateamento do SUS. Eu quero transformar isso para que ninguém mais passe esse tipo de problema. Eu, enquanto vereador, descobri ali, flagranteei cestas básicas sendo distribuídas com itens vencidos pela Prefeitura de Manaus. Isso é um absurdo, eu quero resolver isso. Eu tive oportunidades na vida, dos meus 5, 6 anos em diante, que eu gostaria que todo o resto da população também tivesse. E acho que esse é um pensamento muito diferente da atual gestão, que nomeia ali parentes para cargos públicos como de secretários municipais. É o caso da secretária municipal de educação, que era a irmã dele. É o caso também das nomeações de amigos próximos para os cargos de secretários. Você pretende fazer processos seletivos para esses cargos de confiança? Sim, para parte dos cargos temos também a previsão de processos seletivos, como eu já faço no meu gabinete. Nós temos diversas formas de seleção. Uma delas é um processo seletivo feito com entrevistas, análise curricular, até mesmo provas. E outras é com base no conhecimento e no nome no mercado. É o caso das pessoas que trabalham conosco na equipe de comunicação. A gente pega pela experiência delas e renome de mercado. Candidato, continuando nessa questão do legislativo, o senhor, caso seja eleito para esse mandato de prefeito, vai abandonar 2 mandatos, né? Somando-se a essa situação também das faculdades só tem desistido, isso não passa uma impressão ruim para o eleitor? Olha, primeiro eu nunca desisti de nenhum dos meus cursos, até porque não faz sentido. Como eu falei, por exemplo, o curso de jornalismo é um hobby meu. Eu estudo porque eu gosto e sou apaixonado pela área que vocês são formados. Então, hobby, você não tem nenhuma obrigação de fazer isso num tempo determinado. Eu faço porque eu gosto. E segundo, eu também não acho que abandonei nenhum mandato.
Eu, pelo contrário, em pouco tempo como vereador, fiz muito mais do que vereadores que já estão lá na Câmara Municipal há décadas. Fui o mais produtivo, proporcionalmente ao tempo em que estive no mandato de vereador. Fui o mais econômico também, tanto como vereador quanto como deputado federal. E, ao mesmo tempo, também um dos mais produtivos do Brasil. Inclusive, essa semana nós vamos ter algumas premiações nacionais, vocês vão ver aí no decorrer da semana. E eu fui ali contemplado com premiações de cunho nacional em reconhecimento ao trabalho feito como deputado federal. Então, as denúncias ali que foram parar até no Jornal Nacional são um reflexo de um trabalho bem feito como vereador e depois como deputado federal. A produtividade parlamentar, as leis que foram aprovadas agora também como deputado federal, como, por exemplo, participei da articulação do protocolo Não é Não, tive ali, na semana passada, importantes projetos aprovados na Comissão de Saúde, voltados à pessoa com deficiência e aos autistas. Tivemos ali questões voltadas ao combate à corrupção, dentre várias outras coisas. Então, essa questão de abandonar mandatos é relativa. Eu acho que quem está no mandato há 10 anos sem fazer nada é que está há 10 anos abandonando o mandato que é eleito pela população de Manaus. Passeando pelo seu plano de governo, a gente tem as escolas inclusivas, né? E aí, recentemente, a gente teve uma polêmica envolvendo o senhor e o outro candidato à prefeitura de Manaus, Roberto Cidade, com relação ao autismo que o senhor declarou, inclusive, que tem. Como é que vai funcionar essas escolas inclusivas e se o senhor tem um projeto específico para essa parcela da população? Sim, na verdade nós temos duas vertentes ali no plano de governo para essa questão da inclusão nas escolas. Não há uma unanimidade entre os especialistas quanto à melhor forma, dentro da pedagogia, de nós tratarmos as pessoas que têm as necessidades especiais. Então, uma vertente são as escolas exclusivas dedicadas para as pessoas que têm um grau de suporte maior e para as famílias que queiram matricular os seus alunos nessas escolas. E a outra vertente é, de fato, equipar as escolas já existentes para que os alunos ali autistas, as pessoas com deficiência e assim por diante, possam ser inseridas na mesma sala de aula em que outros alunos, desde que a gente tenha o suporte adequado para esses alunos. Nós não queremos obrigar nenhuma família a segregar ali os seus filhos, filhas e familiares em escolas separadas, por exemplo. Isso Contratação de tutores, por exemplo? Sim, sim. Os profissionais do apoio escolar ou de mediação escolar, dependendo da nomenclatura que for utilizada, estão lá no nosso plano de governo. Nós precisamos ali acelerar o processo de um novo concurso para a Secretaria Municipal de Educação, que preveja não só a contratação desses profissionais de mediação, como também a contratação de assistentes sociais, psicólogos e assim por diante. Hoje, o que nós temos na Secretaria Municipal de Educação são, por exemplo, assistentes sociais que têm ali um desvio de função. Isso segundo denúncias do próprio Conselho de Assistência Social aqui do estado do Amazonas. Candidato, a palavra sustentabilidade aparece 521 vezes no seu plano de governo, quase uma vez por página. E ela está ali associada a questões ambientais, mas também sociais e econômicas. E é em relação a essa que vai a minha pergunta, né? Existe um estudo ou levantamento que assegure que todas as propostas que o senhor apresentou são viáveis do ponto de vista orçamentário e fiscal? Nas primeiras 250, 260 páginas do nosso plano de governo, nós temos um estudo completo, que é um raio-x da cidade de Manaus, onde a gente investiga não só os problemas da cidade, mas também os problemas da gestão. E ao investigar os problemas da gestão, a gente apura ali aonde estão os possíveis desvios de verba pública, aonde estão os desperdícios de verba pública e assim por diante. E aí, para cada um dos pontos ali apresentados, aonde a gente percebe que há um desperdício da verba pública do município de Manaus, a gente aponta depois, nas páginas restantes do plano de governo, como nós podemos utilizar esses recursos. Além disso, também há a previsão ali da captação de verbas tanto federais quanto internacionais, através de programas já existentes, tanto no governo federal quanto em instituições internacionais, como as Nações Unidas, o Banco Internacional Interamericano de Desenvolvimento e assim por diante. Deputada, gostaria de perguntar outra situação para além do seu plano de governo. Né? O seu plano de governo, com certeza, tem sustentabilidade como um dos pilares, inclusive está incluído aí nessa visão e missão que o senhor estabeleceu.
Mas um ponto que tem sido bastante falado por todos os políticos, defendido e etc., é ao mesmo tempo criticado pelos pesquisadores em relação à BR-319. A gente sabe que a BR-319 é um dos locais onde tem, no entorno dela, pelo menos, tem muitos focos de incêndio que tem trazido essa fumaça para a capacidade de Manaus. Qual é a visão de Amon Mandel sobre asfaltamento? Olha, essa questão da BR-319 ela é um pouco mais complexa do que aparenta ali para o eleitor e para a pessoa que está nos assistindo. O que eu defendo politicamente é que o sucateamento de uma estrada que já existe não pode ser utilizado como uma política de combate ao desmatamento. Combate ao desmatamento se faz com o reforço, a fiscalização e também a repressão a esse desmatamento. Então, a gente faz equipando a Polícia Federal, o IBAMA, o Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado do Amazonas, os brigadistas do IBAMA e assim por diante. Isso eu trabalho já como deputado federal, mas também defendo que tanto o governo estadual quanto o federal devem trabalhar ali de forma mais dedicada. E, infelizmente, não é isso que a gente vê. A gente viu ali nos estudos que foram apontados, inclusive em notícias recentes da imprensa, que o valor específico para a ação de combate aos incêndios florestais no governo do Amazonas gira em torno de 20 a 30 mil reais, o que é um absurdo, é o valor de uma moto usada. Como que a gente vai destinar especificamente para essa questão dos incêndios florestais, para essa rubrica orçamentária, o valor de uma moto usada, quando a gente sabe que esse é o custo de apenas um fretamento de avião para a gente levar, por exemplo, os brigadistas para o determinado município para combaterem os incêndios. É um absurdo. E eu acho que isso tem que ser tratado de forma mais séria, tanto pelos deputados federais e senadores que representam o norte do Brasil, até porque a BR-319 não é só aqui no Amazonas, mas também pelo governo do estado e pelas prefeituras. Sobre asfaltamento, nós temos ali uma previsão no nosso plano de governo para a questão do monitoramento da qualidade da infra e do asfalto que é utilizado na cidade. A gente tem ali, por exemplo, uma conversa com os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas para realizar uma parceria com a UFAM e transformar a estrada da UFAM num local de testes ali para a utilização de novas tecnologias de asfaltamento e de contenção de encostas, por exemplo, de questão de mobilidade urbana, dentre outras questões. E aí, com base naquilo, nessa aplicação, em parceria com a Prefeitura de Manaus, onde a gente entra com os recursos e eles com o conhecimento e com a tecnologia, nós podemos ali preparar aquilo que já é estudado hoje pelos cursos de engenharia na universidade, inclusive também nas outras universidades, como a Universidade do Estado do Amazonas, para ser aplicado no resto da cidade. E temos ali também estudos que mostram que houve um possível direcionamento das licitações dos recursos públicos para determinadas empresas no asfaltamento. Basicamente, eles pegaram, pelo que inclusive jornalistas já mostraram ao longo dos anos, pegaram as pessoas que doaram para a campanha do atual prefeito e, proporcionalmente, as doações delas dividiram ali em dispensas de licitação os lotes para o asfaltamento da cidade. Em determinados momentos da gestão isso aconteceu. E aí há que se investigar se isso é um indício, por exemplo, de corrupção ou se é mera uma falta de capacidade de cumprir a legislação federal nessa questão. Nós vamos resolver isso na nossa gestão com a transparência. Na infraestrutura, um dos eixos ali que a gente nós propusemos na questão da transparência é transmitir em tempo real, 24 horas por dia, para toda a população da cidade de Manaus, todas as obras. E aí o cidadão vai poder ver 24 horas por dia lá no YouTube ou nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus se o material de construção está sendo desviado, se a obra está atrasando ou não está, e assim por diante. Corrupção se combate com transparência. Isso tem que estar no plano de governo se você realmente pretende combater isso. Candidato, saiu uma pesquisa no IBGE que mostra as cidades mais arborizadas do Brasil. Entre as 10 cidades, Manaus não está entre essas 10, na verdade, né? Qual o seu projeto de reflorestamento para a cidade de Manaus? Porque o que a gente percebe realmente é que Manaus, sendo a capital do Amazonas, dentro da Amazônia, teria que estar melhor posicionada nesse ranking. Sim. Manaus, na verdade, é a segunda pior do Brasil no quesito arborização. Antes era a terceira, mas na gestão da Via Almeida ela passou a ser a segunda pior do Brasil.
E isso é um contrassenso muito grande. O cidadão que vem de fora para visitar Manaus, o turista, ele vem pensando que vai encontrar uma cidade modelo na questão de arborização e de preservação ambiental, já que somos a maior metrópole na Amazônia Legal, e encontra, na verdade, uma das piores cidades nisso daí. Nós temos ali algumas propostas, tanto de feijão com arroz, quanto propostas inovadoras nessa questão da arborização. Quais são essas propostas? No eixo da inovação, nós temos ali uma tecnologia que nós queremos trazer da Sérvia, chamada Liquid Tree, que são árvores líquidas. O que eles fazem? Eles montam tanques com algas aerófilas, que são aquelas que nós encontramos no oceano, e que realizam a captura dos gases do efeito estufa e liberam o oxigênio na atmosfera. Cada tanque desses de algas equivale a 5 ou 10 árvores de grande porte que já tem uma certa idade. Então a gente consegue, nas áreas onde a cidade cresceu de maneira desordenada e nós não conseguimos plantar as árvores, a gente consegue nessas áreas substituir isso e compensar a falta de arborização da cidade com esses tanques de algas. Além disso, nós temos também o conceito de cidades-florestas, que nós tiramos lá de algumas cidades da China, onde eles colocaram lá espécies de plantas trepadeiras, por exemplo, em viadutos, em todo o mobiliário urbano, como uma forma de complementar o plantio das árvores e aí trabalhar melhor a questão da captura desses gases, da poluição e assim por diante, de melhora da qualidade de ar da nossa cidade. Quando a gente escuta um prefeito dizendo que ele não tem como resolver o problema da fumaça, das queimadas, da poluição atmosférica, porque está vindo lá do sul do Amazonas, está vindo da BR-319 ou está vindo, sei lá, do Pará, de Rondônia, há um contrassenso muito grande. A gente vê que isso é conversa fiada, porque não só é plenamente possível isso está no nosso plano de governo, como essas soluções são, inclusive, soluções de relativo baixo custo. São soluções inovadoras que não vão exigir ali dezenas de milhões de reais necessariamente para a cidade de Manaus. Elas são soluções que com poucas dezenas de milhares de reais, com 10, 20 mil reais, a gente já consegue colocar um tanque de algas desse ou colocar uma trepadeira dessas no viaduto. E aí a gente vai escalando isso com mais recursos. Dentro desse... Me chamou muita atenção, na verdade, esse projeto de inovação do Árvore Líquida. Mas me preocupa bastante porque Manaus ele tem um histórico de vandalismo muito grande em espaços públicos. E eu queria entender como é que o senhor garantiria a integridade dessas ações e também outro ponto que também é levantado no seu plano de governo é a concessão de espaços e parques e praças aqui de Manaus. E aí eu queria entender que a gente tem um histórico de privatizações aqui em Manaus que não deram muito certo, né? Tiveram encarecimento dos serviços e eu queria entender como é que o senhor vai fazer com que esses espaços continuem sendo democráticos para que todo manauara possa compartilhar desse espaço. Vamos lá. Primeira pergunta, vandalismo. A gente não pode deixar de trabalhar com medo do que vai acontecer depois na questão do vandalismo. Nós temos ali instituições que têm a responsabilidade de fazer ali a guarda do patrimônio da cidade de Manaus. Essa instituição é a Guarda Civil Metropolitana, é a Guarda Civil Municipal, e nós temos ali no plano de governo a previsão de reestruturação e reforço da Guarda Civil. Então, a gente não pode deixar de trabalhar com medo do que vai acontecer depois. Hoje, a gente pode dizer que a Guarda Civil não está dando conta do que a gente tem de mobiliário urbano na cidade de Manaus, infelizmente. Mas, no nosso plano de governo, a gente prevê ali de maneira muito sólida essa questão do reforço à atuação da Guarda. Segundo ponto, privatizações. A privatização na iniciativa pública, ela não pode ser vista ali de maneira estreita. Existem privatizações que são positivas e existem privatizações que são negativas. Então, a gente pode dar exemplos. Os Correios, se fossem privatizados, provavelmente a gente não teria o funcionamento deles lá em Japurá, na fronteira com a Colômbia, no Amazonas, porque não compensa financeiramente, economicamente, ter uma operação lá, muito provavelmente. Por outro lado, quando a gente vê ali a privatização de outras empresas, a gente vê que houve uma melhora nos índices ali. Quando a gente vê, por exemplo, a semi-privatização da Petrobras, a gente vê que desde que houve esse processo de desestatização,
a gente teve uma melhora nos índices econômicos e no desempenho da Petrobras. Embora possa ser questionado ali quanto à questão social por trás disso. Quando a gente tem uma empresa estatal, a gente sabe que o principal interesse não é o econômico, não é o lucro, e sim, pelo menos em tese, a questão social disso. Aproveitar que o senhor entrou nesse ponto, porque privatização acaba sendo um tema que divide, né, esquerda e direita, e há uma cobrança muito grande para um posicionamento do senhor em relação a essas duas vertentes políticas. Hoje, o senhor tem uma posição clara, centro, Sim. direita, esquerda? A minha posição é muito clara. No centro, eu sou independente, eu voto a favor daquilo que eu acho que é benéfico para a população. Votei a favor, por exemplo, de questões como Bolsa Família, Desenrola Brasil, dentre outros programas sociais, e voto contra aquilo que eu acho que é maléfico para a população. Então, eu não tenho nenhum compromisso com o governo de votar a favor de coisas que eu acho que são negativas para a população da cidade de Manaus. Nessa questão aí da privatização no nosso plano de governo, nós prevemos ali e tomamos por base, Giovana, questões como tem uma praça lá na Bola do Eldorado, e você pode ver que há alguns anos houve uma parceria público-privada para o restauro dessa praça que deu muito certo. Não quer dizer que todas as praças de Manaus vão ser privatizadas e que os espaços públicos vão ser tomados pela iniciativa privada e que a população não vai mais ter acesso, que a gente vai excluir as pessoas. Não, longe disso. O que a gente quer é unir interesses, e quando a gente tem lá uma empresa tendo interesse em restaurar um espaço público, gastar dinheiro para isso, em troca de ter ali a sua publicidade ou seu nome, ou um programa, uma visão dentro da população de uma empresa parceira da iniciativa pública, a gente vai fazer isso porque isso também é benéfico para o município, a gente economiza com isso. Candidato, o uso do Estatuto da Cidade como norteador de boa parte das suas propostas e o compromisso de implementar a Lei de Governo Digital, que existe desde 2021, são exemplos de que existem hoje no Brasil diferentes marcos legais que são assim padrão ouro. No papel parece que o Brasil é uma maravilha, né? A mesma coisa eu sinto em relação à cidade de Manaus, que você vai olhar nos planos de governo, não só no seu, mas dos outros candidatos também, parece que é uma cidade, nossa, eu quero morar nessa cidade, né? Na cidade do papel. Quando a gente vem para a realidade é muito diferente. A pergunta é, como ir além do papel? Como conseguir tirar isso do papel? O senhor acha que as gestões passadas, né, todas as prefeituras que já estiveram ali, faltou mais vontade, a corrupção foi o que afetou? Por que as pessoas, os políticos em geral, não conseguem transformar isso que está no papel e que no papel é tão bonito numa realidade? Olha, o primeiro ponto é, os nossos adversários não têm plano de governo, eles têm uma lista de promessas. Plano de governo sólido, com estudo de impacto orçamentário, com um diagnóstico profundo da cidade de Manaus, só quem fez nessa eleição fomos nós, infelizmente. Segundo ponto, a sua pergunta foi sobre... Como tirar isso do papel? Tá, isso. Bom, a minha proposta é muito clara. Os candidatos entram e colocam lá e dividem a Prefeitura de Manaus em lotes, em loteamentos políticos. Nós podemos e devemos ter articulação política com a Câmara Municipal, por exemplo, mas sem jamais deixar de lado, em segundo plano, o nosso plano de governo. Então, nós já temos lá uma previsão de quem serão as pessoas que poderão nos acompanhar. São os especialistas da UFAM, da UEA, das universidades daqui, as pessoas que já têm experiência com gestão pública e assim por diante. Com o apoio de especialistas e de um quadro técnico à frente da Prefeitura de Manaus, a gente pode mudar isso. Segundo ponto, não é novidade para ninguém que a legislação, e a gente já começa desde a Constituição Federal, ela é muitas vezes sim uma lista de sonhos que não são cumpridos pelo Estado brasileiro como um todo. Como que a gente faz isso? É porque o legislativo, ele, via de regra, ele trabalha em descompasso com o executivo. O executivo tem um interesse e o legislativo tem outro. Agora, quando a gente vê ali essa legislação que já foi feita a nível federal, como o marco das startups, o marco da inovação nos municípios e assim por diante, e um legislador que hoje quer entrar para o executivo e que tem total interesse em concretizar essas propostas, essa legislação que já foi feita, a gente tem o sucesso disso. Eu posso dar um exemplo. Quem criou, o autor do marco das startups aí a nível nacional foi o João Campos, enquanto era deputado federal.
Aí ele saiu da Câmara dos Deputados, virou o prefeito mais jovem das capitais e foi o cara responsável por ter também a primeira prefeitura do Brasil a regulamentar a nível municipal essa legislação federal e teve ali um desempenho assombroso, onde a gente tem muita coisa inovadora na Prefeitura de Recife. E é isso que vai acontecer na Prefeitura de Manaus. Você tem hoje um legislador falando com você, Aruana, que é o Amon, e que tem interesse em fazer essa legislação federal virar realidade no seu município. Eu não posso garantir que outros municípios façam isso, mas Manaus vai fazer na minha gestão. Está chegando ao final do tempo e queria deixar uma última pergunta e o senhor já podia engatar nas considerações finais. Uma fala sua que virou meme no último debate foi sobre conhecer a realidade de quem mora numa rua esburacada e dos que moram nas vias asfaltadas. Depois o senhor veio a público e esclareceu a situação, mas isso mostrou de alguma forma a imagem que o público manauara tem do Amon Mandel, um jovem rico que nasceu com condições de privilégio, por ter uma família no judiciário que permite que o senhor vivencie outras experiências bem distantes da realidade da maioria da população. Como se aproximar desse eleitor e como fazer com que o senhor consiga entender essa realidade que muitos manauaras vivem? Olha, primeiro, eu não tenho culpa nenhuma de ter tido sorte na vida dos meus 5, 6 anos em diante. Isso daí, eu gostaria que outras pessoas também tivessem as mesmas oportunidades. E por isso eu estou na política. Para se aproximar da população, basta ter uma política transparente e visitar todas as comunidades, ter uma presença real com as pessoas, com as comunidades da cidade de Manaus. E é isso que eu faço. Candidato, 10 segundos. Bom, quero agradecer a todos vocês, a toda a equipe do Acrítica que está aqui conosco hoje. Agradecer a você, Rose, a você, Luiz, Aruana, Giovana, a você que nos assistiu até agora. Muito obrigado. Vida longa e próspera. E para os nossos adversários que não gostaram da entrevista, bebam água porque vão ter que me engolir. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.